7211-8064. Aplicativo Cliente Águas e o site www.aguasdoparaíba.com.br. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 15 de abril de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. São 7h03 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. A gente começa agora o Folha no Ar ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você acompanha este programa, claro, pelo rádio 98,3 Folha FM, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Daqui a pouco tem podcast do programa, logo mais tem reprise na Plena TV e também pode ouvir agora pela Alexa. É só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM no aplicativo da Folha, tanto para Android quanto iOS. Só baixar aí no seu smartphone, no seu telefone, enfim, você vai poder acompanhar a gente durante o programa ao vivo e também toda a nossa programação. 7h04, a gente começa com as informações, previsão do tempo para hoje. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos tem hoje tempo bom, predominância do sol, mas com a temperatura já diminuindo aí um pouco. A máxima hoje é de 29 graus, a mínima de 19. Agora faz 21 graus aqui no centro da cidade. Estamos no outono brasileiro, não há previsão de chuva para hoje. O tempo segue aí firme hoje e pelos próximos dias também. No programa de hoje, com Everton Luna na bancada, temos o prazer de receber aqui o Suntizil, né? O Paulo Henrique está com a gente nesta manhã. Ele é artista, produtor musical,
é produtor cultural e designer. E vem para falar sobre o PAR, que é o Festival PAR para Além das Rimas, né? Muito bacana a gente poder conversar aqui sobre cultura. Estou vendo aqui uma nova cena cultural aqui na região, em Campos, mas a gente que fica meio que de fora, só torcendo para ter os espetáculos, os festivais, os eventos, né? A gente pode ter uma impressão diferente de quem está lá produzindo. Então a gente vai saber também como é que está essa parte aí de produção, como é que está essa usina de cultura aqui na região, na sua visão como artista. Meu querido Suntezeu, o Paulo Henrique, com a gente aqui nesta manhã. Agradecer ao Pietro lá da Marimba Produções, produzindo mais este festival, mais esse evento. Falamos aqui recentemente, né, de uma das suas produções também, Bonita da Peste, que está acontecendo. E para nossa alegria, hoje ele trouxe aqui uma informação que naquele feriado da Semana Santa, foi sexta, no sábado, a frequência chegou a 40 pessoas, 40 alunos, 40 participantes, né, que aproveitaram aí o sábado para curtir, né, uma aula, entender um pouco mais de maracatu. Bom, muito interessante, muito bacana. Um costume nordestino, né, que traz aqui para nossa região também. Aliás, Campos tem a presença de muitos nordestinos, né? Você é neto de... Eu sou neto de pernambucano. Você é neto de pernambucana? Pernambucana. Minha avó materna é pernambucana. Não, e eu conheço agora mais uma que eu estou sabendo, mas tem várias mulheres aqui de Pernambuco, o que é muito bom. A Magnólia, por exemplo, que é da Marcha da Mulher, também é de lá. Minha avó veio em 50 e pouco pra cá. 50 e pouco. Por causa das usinas, né? Sim, sim. E aí a família... Maurício de Nassau. A família dela veio pra cá pra trabalhar na usina São José, em Goitacazes. Ah, você conhece lá a terra da sua avó? Não, muito não legal. Conheço. História, inclusive o nome do Pão de Açúcar tem-se essa ideia, essa história de que veio de lá da ilha de Itamaracá, ali antes um pouco da ilha de Itamaracá. Minha avó é do interior, já mais pro agreste pernambucano já. Sim. Ali é mais litoral. É. E lá eu fui descobrir por que era Pão de Açúcar de lá. Porque a imagem do Pão de Açúcar, o formato do morro do Pão de Açúcar é igual o que a gente chama hoje de saco de açúcar. Lá era Pão de Açúcar naquela época. E assim, era um cone com o fundo arredondado, onde colocava-se ali a cauda da cana, né, fervida para virar açúcar. Ele virava pedra, né? Não era açúcar granulado. E aí Maurício Nassau veio ao Rio de Janeiro e tal, aquele negócio todo. Um aspone dele lá falou: seu Maurício, ali o Pão de Açúcar gigante. E virou Pão de Açúcar. Que não era saco, era Pão de Açúcar. Minha avó é de Timbaúba. Ah, legal. Fica acho que a 60, 70 quilômetros de Recife. Ah, legal. Muito bom. Bom, então, diante desse preâmbulo histórico e tudo mais, vamos lá, vamos e vamos falar também da ascensão da música urbana aqui no interior, vamos falar dessa expectativa para o festival, claro, e tudo mais. São 7h09 em Campos. O Folha no Ar é oferecido por Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem sempre, né, de tudo que te faz bem, inclusive cuidando aí da sua saúde, para você não ficar gripado. E se porventura ficar uma gripe muito mais suave, né? Então aproveite. Vacina contra a gripe, a Influelda 2026, com todas as cepas que você precisa, né, receber aí para se proteger, é com a Clínica Vacina Plínio Bacelar. Também com o apoio de Radmédia Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. 7h10 Hoje é impresso, Folha da Manhã, impresso nas bancas aí o jornal, né, aqui da região.
também nas casas dos nossos, eu ia falar ouvinte, mas no caso aqui assinantes, né? Nas casas dos assinantes, o jornal já desde cedo entregue. STF vai deixar presidente do TJ governador do Rio até outubro? É a pergunta que está aqui estampando hoje a manchete de capa, e eu repito, STF vai deixar presidente do TJ, governador do Rio, até outubro? É a pergunta que todo mundo está fazendo. E pelo jeito, né, como a gente analisava ontem, pedido de vista do Dino pode levar até 84 dias. Se passaram aí 4 dias, 5 dias, faltam 80, basicamente. Então, já viu. Prorrogação do governo interino projetada por analistas políticos. Com perspectiva de ficar no cargo, Couto troca equipe. Ontem mexeu no presidente da SEDAI. Se Couto ficar governador, Paes seria favorecido? É a pergunta também que está aqui no jornal Folha da Manhã de hoje. Na capa da Folha ainda, Frederico faz primeira reunião administrativa após mudanças na equipe. Alinhamento, o prefeito Frederico Paes se reuniu com o primeiro escalão nessa terça-feira para planejar ações do seu governo. Milhares de fiéis festejam Nossa Senhora da Penha, devoção e tradição em Atafona. A celebração com procissão terrestre, um dos pontos mais altos desse evento, da festa, né? Reuniu aí uma multidão nesta segunda-feira. Acidentes em Campos e São Francisco do Itabapuana deixam 4 óbitos. Foi durante esse final de semana também. Porto do Açu anuncia novo pátio para caminhões e condomínio logístico. Na Folha ainda, buraco no centro gera transtornos e prejuízos. Perigo, buraco na Avenida 15 de Novembro se tornou uma armadilha para motoristas e pedestres. Está aqui na capa do jornal Folha da Manhã de hoje. Roxinho e Benfield da Argentina em parceria. Olha o Roxinho aí, ó. Servidores do Detran ainda estão em greve. Não teve a reunião, a assembleia, né? Então ficou para sexta-feira, dia 17. Flávio na frente de Lula na 4ª pesquisa seguida. É o cenário de segundo turno. Está aqui na página 3 do jornal. Pré-sal, nova descoberta na Bacia de Campos. Renan Jordi no lugar de Bacelar na Assembleia. Após a cassação de Bacelar, Renan Jordi assume, ele é do PL, não é? Foi você que fez essa matéria? Não, fiz não. Foi Dora. Coitado de Dora, hein, rapaz? Toda vez que eu pergunto a matéria, e ele é o repórter de política. E Dora que fez. Dora tá ganhando bem, então, porque você, eu vou te contar, hein? Não, eu tô perguntando porque você é o repórter de política, o editor, é responsável, a equipe toda trabalha, tô brincando. O Jordi, ele era suplente, e o outro deputado, que me fugiu o nome, vai para a vaga do Rodrigo, como o doutor Serginho também era eleito prefeito de Cabo Frio, aí Renan vai para a vaga de doutor Serginho de Cabo Frio. Aí tem essa jogada toda, né, de partido, suplência. Mas no caso o Renan, ele entra no lugar do Rodrigo, né? Se o Rodrigo não fosse cassado, ele não entraria. Perfeito. Muito bem. Quem gosta dele é o irmão dele, né? Jordi. Ali o negócio é entre irmãos. A treta ali é grande. Bom, são essas as manchetes de hoje. Tem mais aqui ainda? Não, são essas as manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã, impresso aí já nas bancas e também nas casas dos assinantes. Meu caro Paulo Henrique, ou então mais conhecido como Sun Tizil, obrigado pela sua presença, bom dia, prazer te receber aqui, cara, e sempre muito bom a gente falar de cultura, de arte e de talento aqui da nossa região, da nossa terra. Aliás, você falou que veio de Gruçaí, você de São João da Barra, bom dia, bem-vindo, amigo. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Eu sou daqui de Campos, na real. Eu sou daqui de Campos e moro muito tempo em São João da Barra, né? E aí foi uma correria pra chegar aqui, mas Mas você veio daquele negócio não, né? De BlaBlaCar, não, né? Vim de carro aí, os caras aí muito doidos aí. O cara saiu muito cedo. Chegou aqui cedo, hein? Cheguei aqui muito cedo mesmo. A padaria tava abrindo ainda. Sim, mas já Na chegou real, aqui... Fiquei procurando uma padaria ainda que tava... Nem sabia que aqui tinha uma fartura doida, né? Café, queijo da roça. Procurei, cheguei lá, não tinha café ainda. Não tinha nada. Não tinha nada ainda. Não, ele estava aqui contando história desse lance de BlaBlaCar. A última dele veio de caminhão. Isso é muito bom. Cara, ó, bem-vindo. Vamos bater um papo legal aqui nessa manhã. Se Deus quiser, vai ser uma conversa boa. O Pietro, que é esse fera, essa expoente da produção cultural nossa aqui da região. E eu falo região porque assim, essa cultura é para todos. É para quem é de São João da Barra. Aliás, o PAR é um festival híbrido, né? E vai ter essa interatividade, São João da Barra, Campos São João da Barra e por aí vai. Vamos falar sobre tudo isso. Deixa eu trazer o bom dia do Everton Luna, nessa manhã aqui com a gente também. Sempre bom poder contar com você, Everton. Obrigado, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Sutizil. Bom dia, Beto. Tudo certo? Saudações rubro-negras, né? Rebaixamos o Vasco ontem. Foi o quê? É a sina do Vasco, né? Ontem foi no basquete. No NBB, o Vasco foi rebaixado pra Série B. Pra Série Ouro, né? É a sina... Rapaz, você tá igual aquele Matheus Berriel. Vai ter uma disputa de peteca. O Flamengo ganha e ele escreve um texto de 2 quilômetros. Eu não gosto de esporte, eu gosto de Flamengo. Ah, tá. Então eu já entendi. Sabe muito. Então vai lá. A gente viu que você tem caminhado na carreira, tem produzido grandes artistas nacionais. Como se deu o início e como se deu essa caminhada até chegar no patamar nacional de produção? Como que funcionou isso para você, saindo daqui do interior para chegar nas capitais? Cara, tipo assim, eu desde quando eu me conheço como gente, eu já ouvia a música de forma diferente, se ligou? E aí, assim, eu lembro que eu comecei a produzir mesmo, a produção, bem antes de se chamar produção pra mim, tá ligado? Eu lembro que tinha um celular velho lá em casa, um telefone daquele Motorolazão, e dava pra fazer uns toques monofônicos, tá ligado? Nele. E aí eu ficava fazendo ele, tentando reproduzir algumas coisas da época, assim, de 2006, 50 Cent e tal. Aí ficava ali tentando fazer um estoque monofônico. E tinha as notinhas certinhas, assim, tinha as escalas certinhas, não entendia nada disso ainda. Mas eu ficava ali mexendo pelo celular e fazendo alguma coisa. Pô, eu acho que eu tinha ali já uns 12 anos. Eu já tinha essa noção e de ouvir música de uma forma diferente, no sentido de ouvir a música como um todo. Sempre quando eu ouvia, a gente tinha 2 caixas lá, eu ficava prestando atenção num lado, prestando atenção no outro, onde estava cada instrumento e tal. E aí foi assim que eu comecei, né? Mais ou menos uns 12, 13 anos assim, a ouvir música de forma diferente e a produzir mesmo de fato. Eu acho que foi a partir dos 15 anos, assim, comecei a produzir. Meu irmão era muito sagaz na época, assim, de computador e tal. Na época tinha as lan housezinhas. Aí ele baixou um programa. Aí eu não sabia mexer em nada ainda, só na curiosidade. Tá, eu mexendo, tal, mexendo ali, mexendo aqui. Na época tinha um programa chamado Hammerhead, que ele tinha um sequenciador nele. O sequenciador nada mais é do que você vai pressionando os botões ali e vai criando uma batida a partir do ritmo, né? E ele só tinha isso, não dá para fazer melodia, não dá para fazer nada. E aí eu comecei a fazer ali, aí ele baixou um outro programa, pelo som de forte que tinha, coisa de melodia, e aí eu deixava um programa sequenciando a batida, e no outro programa eu ia fazer melodia, tudo no mesmo computador. E aí abriu o gravador do computador, né, da parte do computador. Em geral, gravar. O computador ainda trava, né? Velho, era uma grande gambiarra para fazer uma batida,
Era mó doideira. Mas foi assim, eu comecei assim desse jeito. Depois eu conheci o FL Studio, que é o programa que eu uso de produção até hoje para fazer as paradas. E eu lembro que eu comecei a produzir assim uns artistas. Cara, era muito doido, porque eu tinha ali um headphonezinho. No headphone ele tinha ali um microfonezinho, né? Eu não fazia ideia, assim, eu acho que tinha uma configuração ali já presetada, que eu não sabia, que o microfone ficava muito bom, bicho. E aí eu lembro que eu comecei a gravar os caras, gravava os artistas, e a produção ficava boa. No geral ficava boa, a qualidade da voz ficava boa, né? Para aquela época ficava boa, né? Mas eu não tinha noção ainda de mixar a música, de masterizar a música, de gravar, nem nada disso. E aí eu comecei a produzir, assim, de fato, produzir os artistas, né? Aí nessa foi centenas de artistas aqui, locais, e alguns artistas nacionais também. Você usou Cakewalk? Chegou a usar Cakewalk? Não. Eu usava. Eu tive um estúdio de gravação. Eu e Júnior Brasil. Sabe quem era o meu cantor do estúdio? Fazia jingle. E meu maior dom é vendas, né? Porque pra tocar eu não toco nada, nem campainha. Se eu tocar campainha, a bicha sai capaz de sair todo, desafinado. E aí, eu saía vendendo, fulano, vou fazer um jingle pra sua loja. Fiz jingle na época pra rádio, fiz um monte de coisa. E Sandro Bali cantava, e depois a gente rachava lá o lucro. E Júnior Brasil, pra quem conhece, sabe, do rádio, filho de Carlinhos Manhães, saudoso Carlinhos Manhães, eu tô na dúvida sobre a banda que ele tocava, se ele toca ainda, não sei, mas se ele estiver ouvindo, ou depois eu assistir e ver, o Júnior é um talento, cara muito, 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 muito bom. E SoundForge, você usa SoundForge? Usou SoundForge? Usei o SoundForge na época, assim, mesclando com um Hammerhead, que era um sequenciador, né? O SoundForge tinha ali o pacote cheio de timbre, de piano, essas coisas. Isso. Aí eu botava e fazia o toque ali, né? A melodia ali, enquanto tava rolando o sequenciador e gravando na tela do computador, era muito legal. Que é muito bom. Agora, como você falou, você usa FL. Eu uso FL. Você vai separando as pistas, né? Você vai dividir. Porque o Alco tinha infinidade de pistas. Para quem está acompanhando a gente, são softwares de computadores. Uhum. Hoje você faz as coisas no celular com muito mais facilidade. Mas o que é legal, cara, assim, você pega um solo de guitarra que ele toca lá, e o Júnior tocava muito. Cara, ele é daquele grupo de Só Marrento. De pagode, é Só Marrento. Uhum. Cara, muito bom. Tem um estúdio em Campos muito bom na época, isso aqui, início dos anos 2000, ali no Ninho das Águias também, gravava esses artistas, tudo. Você tem quantos anos? Tenho 32. 32? Uhum. Então nós somos jovens. Quê? Nós somos jovens. Bicho, pense, né? Tem que ouvir isso. Mas onde eu quero chegar é que eu estou entendendo tudo que você está falando. Às vezes o ouvinte está aí no corre aí e tal. Mas eu sei porque, em parte, eu já passei trazendo para o meu campo aqui de rádio. Se chegar em Belém do Pará para fazer uma transmissão ao vivo para Campos, é complicado. Não vai chegar lá e ligar 2 fiozinhos. Não, tem um delay, tem uma série de coisas. E eu sei muito bem, porque eu pegava esses equipamentos todos lá que era para transmissão de externa e armava no quarto do hotel e montava um estúdio no quarto do hotel. Gravava com o Eduardo Viana, ligava do telefone, grampeava o telefone do quarto. Rapaz, era uma gambiarra. Uma gambiarra. Exatamente. Mas eu gostei muito legal que você tirou som aí de um aparelho de tecla. Uhum. De tecla, não era de touchscreen. Nada. Que doideira, cara, que legal. Muito novinho na época. Assim, pegando pra fazer no básico, no mínimo mesmo, sem saber de nada, né? Foi uma coisa assim, quase instintivo, né? Foi ouvir e tentar reproduzir. Sim. E assim, mas voltando um pouquinho à pergunta, como que você conseguiu entrar no mercado? Como que você foi se veredando por esses caminhos até chegar lá, né? Quem foi sua ponte? Como que aconteceu essa virada de chave, né? De sair do local pro nacional? Eu acho que foi pela internet, né? Porque a internet hoje é a ferramenta aí que,
democratiza aí, de certa forma, você chegar nos lugares. E aí eu lembro que eu comecei a fazer alguns vídeos e tal, e começou a chegar no pessoal, né? E nessa eu fui, né, fazendo mais contatos. Normalmente foi acontecendo desse jeito, né? Às vezes pegar para fazer um vídeo ali produzindo, eu no meu quarto mesmo produzia ali com teclado, e a parada chegava em outras pessoas. Aí foi nessa que chegou no Ramonzinho, foi nessa que chegou na Flora Matos, nessa que chegou no Lennon. Então foi nesse ritmo assim, pela internet. Ia lá, tava ali bobeira, postava uma coisa, às vezes no story, uma pessoa do story já mandava para outra, aí acabava caindo no artista, era assim. A coisa vai acontecendo, né? Sim. Sem você, quase naturalmente acontece. Não naturalmente, porque nada acontece naturalmente, né? Mas você fala assim, você falou que você começou com uns toquezinhos do celular e tudo. E quais foram suas inspirações musicais, familiares, para poder você apurar o ouvido, né? Porque eu acho que o que você faz hoje é tudo somado ao que você ouviu durante toda a sua vida, né? Sim. Eu lembro que na época, assim, eu morava na Penha, né? Aqui em Campos. E aí a gente ouvia muito Michael Jackson, Whitney Houston. A gente teve uma situação muito maneira, assim, que na época tinha umas banquinhas de CD. Aí tinha um hortifruti que vendia os CDzinhos. Meu irmão, ele tocava violão. Ele foi comprando alguns CDs e aí, sem querer, ele comprou um CD do Naldo ND, que foi o primeiro som de rap que eu ouvi, né? E lá dentro desse som de rap, eles fazem o uso de sample, que é basicamente você pegar uma música de alguém e botar dentro da sua parada e criar uma outra coisa. E aí tinha muito sample de música antiga, que minha mãe ouvia direto, que minha avó ouvia direto em Nova Brasília. E aí eu falei assim, pô, que parada maneira, né? O cara consegue utilizar uma parada antiga para trazer algo novo, assim, uma parada... Né? Aí foi nessa que eu comecei minhas influências foram essas, tá ligado? Tipo, minha mãe lá na Penha, elas gostavam do estilo de música, era Jackson 5, esse ritmo né, mais antigo. Aí lá na minha avó era The Isley Brothers, era esse... sua família esse soul mesmo. Era bem legal. Tá Meu ligado? avô gostava de Tonico Tinoco, diferente. É legal, cara. Muito lá, bom. Assim, lá foi esse ritmo, assim. Eu lembro que eu minha mãe tinha um primo lá em Nova Brasília, que morava lá, na casa da minha avó, que ele tinha uma coleção de CDs antigos assim mesmo, né? Internacionais e nacionais. Tinha Djavan lá dentro. Ele tinha uma vitrolazinha assim, que ele tinha disco e CD. Então tinha várias coisas assim originais e tal. Sempre quando a gente ia pra lá, pra casa da minha avó, que é cheirinho de café e tal, pá. E a musiquinha rolando direto, era o dia todo rolando música. E era esse tipo de música. É isso que eu trago também nas minhas paradas. Tem uma música que eu canto que ela fala sobre isso. Que ela é tipo assim, na época de 1999, eu cantando 1999, Nova Brasília, esses acordes. Essas ruas me resgatam, essas linhas me socorrem. Ninguém pra atrapalhar meu corre. Raider no pé, 36, que era o tamanho do pé. Sem esses haters, sem esses fake. Era só eu e meu Ciclone. Na época a gente usava Ciclone, tá ligado? Aí a música vai contando sobre isso, sobre esses bairros também, que eu fui passando e ouvindo cada coisa, né? Em cada bairro que eu passava, tinha um tipo de música rolando. Às vezes meu pai, né, do caminho da Penha pra Nova Brasília, tava ouvindo aquele cara do sax, Kennedy. Era muito Kennedy, eu ouvia muito Kennedy dentro do carro ali. Então, essas memórias que eu tenho e trago para as minhas paradas também, entendeu? E hoje você consegue utilizar essas músicas mais antigas, de outro momento, e colocar no que você faz hoje? Sim. Você tem um trabalho de sample, pro ouvinte que não tá muito ligado, né? O sample é você pegar uma música antiga e introduzir uma música nova, seja mudando o timbre, mudando o tom, mudando a velocidade, e você transforma aquilo que já estava pronto numa nova versão
de uma música antiga. E é muito comum no rap os rappers fazerem essas brincadeiras, né? Seja um refrão, seja uma batida. Você consegue utilizar essas músicas antigas no que você faz hoje? Consigo, eu sempre utilizo. Eu acho que a gente não pode se prender, né? Você tem que ir ali testando, vai mexendo no negócio para você não se limitar mesmo a sua criatividade, né, mano? Porque existe aquela questão de, pô, você vai usar sample, isso pode dar problema com direitos autorais, né? Mas para um estudo, por exemplo, você está em casa, você tá ali, pô, vou estudar. Você ouve a música, pega ali, mexe nela. Para um estudo, eu acho que é uma parada. Assim, você tem que ter o contato, né, com um artista. E isso é muito difícil para um artista independente. Ter um contato direto com quero samplear uma música do Djavan aqui. Como é que você vai ter o contato com a equipe do Djavan pedindo a autorização para usar a música dele? Então isso é muito difícil. Tem gente que vai e faz, e depois que a música tá linda na internet, o cara vai ver lá. Depois resolve, né? Depois resolve e é isso. E às vezes Mas acontece, nunca resolve bem, né? Mas... e às vezes acontece de resolver bem também. Às vezes dá de resolver bem. Cara... Agora, eu tô vendo aqui seu currículo, cara. Você é produtor musical, cultural, designer. Sim. Você também ainda desenha. Que legal, cara. E o que se desenha? Cara, eu desenho muito pelas minhas coisas, as coisas que eu faço, assim, tipo... Porque eu tenho, por exemplo, eu sou artista independente. Aí eu tenho que lançar a música lá. Preciso fazer uma capa lá, eu pego e faço. Preciso fazer meu portfólio, eu pego e faço. Entendeu? Eu fui aprendendo desse jeito assim. Mas mesmo. você chegou a atuar como designer? Eu fiz isso para algumas pessoas já. Já fiz isso para algumas pessoas. Maneiro. E aí, nas suas passagens, você já esteve em grandes palcos aí pelo Brasil. De nome, assim, você esteve em Brasília, por exemplo, na Caixa Cultural de Brasília, no Sesc São Paulo, Sesc Gruçaí, que é lá na sua segunda terra, né? Campus Rap Festival, Teatros Trianon, SESI Campos, Itaperuna, Macaé, por aí vai, né, cara? Sim, você tem, apesar de jovem, você já tem uma... E nessa esteira aí, você ainda teve com, por exemplo, dividindo o palco aí com o Dino de Santiago, Sim. Curumim, Anelis Assunção, é isso mesmo? Anelise Assunção, Maze, Brisa Flow, Vinícius Terra, entre outros. Sim, sim. Essa rapaziada aí que, pô... Já deu pra ficar rico? Quem dera, meu amigo, quem dera. Já que eu brinquei com essa coisa de rico, como é que é viver, assim, um artista do interior, que aí você tem o grau vai, né, aumentando, vai elevando o nível de dificuldade. Artista do interior, com todas as dificuldades que você já trouxe aqui, e essa coisa toda de estrutura, como é que é viver da arte? Cara, eu acho que se você não jogar ali nas 11, você tem que... Ó, o PAR, por exemplo, ele está viabilizando isso. Né? Ele está dando ali um ciclo de formação maneiro. Porque o artista independente ele vai, né, ter ali o conhecimento para poder ele se produzir. Ele, né, tem várias formas de você fazer dinheiro, né, sendo músico, sendo artista. Né? E aí dentro do PAR ele vai dizendo ali o que você pode fazer também. Né? Por exemplo, ali tem a produção cultural, né? Que você pode inscrever seus projetos para editais. Às vezes você tem um projeto que seja interessante, queira escrever isso no edital, e pode o edital ali viabilizar para você conseguir fazer, né? Te dá a verba ali, você consegue fazer, né? E vai assim. Com produção musical também tem várias formas. Tem como você receber por royalties, tem como você receber no estúdio de gravação na hora. Então tem várias formas de você fazer o seu dinheiro ali. O PAR, ele é sobre music business e ele vai conversar sobre isso também, assim, né? Sobre como você vai fazer o seu dinheiro ali.
Essa que é a parada. Vai ter também, nós vamos chegar lá no parque, é o Para Além das Rimas, esse festival que vai acontecer aqui em Campos, e eu achei bem interessante, porque a gente sempre comenta aqui sobre isso. Às vezes um grande chefe de cozinha, de culinária, ele tem dificuldade de gestão. Ele é um baita cozinheiro, cozinha muito, mas o restaurante ou não tem, ou então não consegue sobreviver por conta de gestão, de estoque, de gente, enfim, é tudo muito difícil. E o artista, é o que você falou, por ser talvez de interior e, né, por ter as dificuldades que, né, a gente imagina, você tem que jogar nas 11. Tem. E esse festival traz essa veia, né, vamos dizer assim, de gestor também da sua vida, dos seus projetos, para poder facilitar, né? A internet democratizou a coisa, né? Antes você tinha que ter um contrato com uma gravadora grande para lançar suas músicas. Hoje em dia você, como artista independente, você consegue lançar suas músicas, só que tem um espaço certinho, né, mano? Você não vai fazer isso, lançar de qualquer maneira, senão não vai bater, você vai se frustrar também. Então você tem que estudar bastante, porque hoje você não precisa de uma gravadora, mas você precisa passar por esse processo todo de lançamento para sua música chegar e você fazer dinheiro com isso, consequentemente, né? Ainda tem um domínio dos empresários. Mesmo com as redes sociais, né? Tava vendo uma história, e aí você vai entender por que esses artistas entram em depressão, tem vários motivos, mas sobretudo a questão empresarial. Para você fazer uma Ana Castela acontecer, um exemplo, sei lá, uma dupla dessa ou qualquer outro, há um investimento muito pesado do que às vezes o artista não tem. Aí entra o empresário. E aí você assina um contrato com ele de ficar a vida toda, ou um tempo, dividindo o seu cachê. Você estoura, acontece. Sim. Eu ouvi de um produtor que, pro cara, um exemplo, chegar no Faustão, o investimento é de 1 milhão até ele chegar no Faustão. Que não adianta ele chegar só no Faustão. Tem todo um trajeto para poder ser lançado nacionalmente. Isso foi em 2000 A conversa está em 2 a 3 milhões hoje para você fazer. Porque isso foi em 2010. Para você fazer Imagina hoje, né? Então, 2 a 3 milhões para você fazer um artista desse acontecer. Mas tem que ter talento também. Senão, porque do jeito que sobe, desce, é um negócio impressionante. A velocidade da internet hoje é o quê? 10 dias, 15 dias, um hit? Bem rápido mesmo. Muito rápido. Antes a gente tinha sucesso que tocavam 1 ano, 2 anos. Você que é do... Antes os caras pegavam o LP, não precisa de muito tempo, mas pegavam um CD e ia de rádio em rádio. Recebi muito artista assim, na década de 90, do início dos anos 2000, o cara chegava lá na rádio, não, deixar meu CD pra você tocar e tal, aquele negócio todo. Tinha o jabá. Deixa uma coisinha aí para as crianças e tal. Tem um aqui em Campos que pede muito uma galinha. Galinha. O querido Ivan Crespo. Mas assim, cara, faz parte do processo, né? Mas hoje você se coloca em que nível nessa situação para a gente entender? Nessa cena estadual, na cena nacional, você já está começando a se sentir realizado ou ainda falta muito? Eu acho que sim, eu acho que eu já me sinto realizado, assim, real mesmo, porque, da onde eu vim, sério mesmo. sério mesmo. Eu acho que é muito maneiro, assim, ter também, você, se troca ideia, assim, com o pessoal que você admira, né, isso é muito maneiro também. Você tá ali com os caras que você é acostumado a ver aí, na internet, na televisão. Isso é uma viagem. É uma viagem mesmo. Muito bom. Fala. E assim, você hoje se sente satisfeito, se sente realizado com a sua carreira. E quais são os próximos passos que você pretende dar? Você pretende se mudar do interior, ir para a capital, ir para São Paulo, que são capitais da música? Quais são os seus próximos passos? Eu acho que eu tenho
essa visão de ir para São Paulo de fato. Porque o Rio, mano, o Rio é muito caótico, cara. Rio de Janeiro Tem que ter cabeça pra viver lá, né? Caótico, é muito caótico. Então eu penso ainda em me mudar para São Paulo e fazer as coisas de lá, não, assim. Desculpa, deixa eu... Você tá ficando velho que é falador, né? Porque tem as experiências. Também na década de 90, Maurício Matar foi namorado de Angélica. Os caras dominavam a televisão e tal. Angélica, que é esposa de Luciano Huck. Uhum. Ele fez um lançamento de uma agência produtora de música e de artista. E um amigo foi convidado para ir nesse lançamento e eu fui. São Paulo. A Nata estava lá. Você imaginar de Ana Maria Braga, de apresentador, tava todo mundo lá. Luciano Huck, tá? E a Angélica também, claro, que era a namorada do cara. E eu, lá para tanta da madrugada, a gente já não estava aguentando mais, cansado, né? E aí eu sentei no sofá lá e tal. Aí Maurício Matar chegou de helicóptero na Avenida Paulista com a dupla de Goiás. Olha a história. Sertanejo. Eles comentaram, não lembro mais quem, não era conhecido. Ele falou, não, a gente passa 6 meses catando tomate, que era a época de Leandro Leonardo, aquele pessoal, para poder ficar 6 meses aqui em São Paulo tentando emplacar uma música, indo nas rádios, nos estúdios e tal. Assim, mudou, mas não mudou, né? Sim. São Paulo ainda é o... Eu acho que São Paulo é o centro ainda é o foco. Mas é isso. Na hora certa eu sei que vou precisar ter que estar lá. Não é porque eu quero também ir para lá. A hora vai precisar. Normalmente é isso. Até porque lá você vai estar podendo fazer esse corpo a corpo, né? É. Porque bem ou mal daqui, de longe, né? Fica difícil, né? Você... Claro, hoje a gente tem WhatsApp, tem diversos meios de comunicação. Mas nada melhor do que estar ali, sentar, bater um papo e ir conhecendo, né? Para poder o seu trabalho ser mais conhecido, né? Sim. É isso. Não tem jeito. É de lá que sai, é lá que você tem que estar. Você tem que estar na cena. Não adianta, né? Você de cor presente nesse possível. Exatamente. Não vai... Cara, sorte, tem que ter sorte. Mas 99% é suor. Real. Não é? É. Aqui, 7h43, meu caro Everton. Vamos fazer uma pausa para a gente voltar a conversar aqui com o Paulo Henrique, o Suntizil, artista, produtor musical, produtor cultural e designer também nas horas vagas. A mão livre mesmo, né? O couro come ali. É isso. Bicho muito dom. É real, como diz você. E a gente volta para continuar falando sobre essa ascensão dessa música urbana também no interior do Rio. O Rio, como você disse, o Rio é caótico, sensacional. E não é só na política não, né, cara? É caótico em tudo. Você pensa que é caótico na segurança, não, né? É tudo mesmo. Lá é maluquice com doideira. É muito complicado. Bom, mas tem muito talento também. Aliás, o que estraga o Rio não são os talentos culturais, pop, nada disso. São outros talentos que a gente tem. O povo talentoso também para fazer lambança, né? Rapaz. 7h44, então a gente volta já, Everton Luna com a gente aqui nessa bancada hoje. Pausa rápida aqui no Folha no Ar. 2 minutos, a gente volta na sequência conversando com o Suntizil ao vivo no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem.